Em uma abordagem matemática da informação, a teoria de Shell e Weaver, possíveis leituras. Introdução. Não se pode pressentir o contexto em ideias protagonistas que florescem quando se pretende fazer uma revisão histórica do conceito de teoria. E, ademais, não se pode deixar de ter em mente as premissas não excludentes de tais como descrição dos acontecimentos da sua evocação e reconstrução pelo olhar contemporâneo. Por mais que pensamos por assim pensamos que este trabalho busca trazer um conceito particular da informação, ditado pela teoria da matemática e da comunicação, revisão matematizada em Shannon e Weaver, tangenciando pelo tempo espiralado que antecede e vai desde a sua aparição e do 1949 o seu apagamento por conta das outras teorias que lhe sucederam. Seu retorno à cena pela via dos estudos desenvolvidos por alguns pesquisadores a se debruçarem sobre as questões que envolveram a informação, bem como a sua contribuição para a ciência da informação e outras áreas do conhecimento, atentando para a diversidade dos discursos e os conceitos operativos que oscilam desde o percurso. Nos anos 40 e no século XX, dos 20 anos de guerra, a verdadeira explosão científica e tecnológica ocorre no mundo capitalista, com a consequência de uma exacerbada massa documental por ser produzida em um contexto mais adaptado para a realidade. Este tratamento dado à informação produzida, no que tange o seu armazenamento e recuperação ao arcabouço teórico que dá sustentação à área aos seus recursos humanos disponíveis para lidar com o volume da informação produzida. Nesta época, o pensamento passou a ser conduzido pela crença que só a tecnologia poderia dar esse universo informacional, e é nesse contexto que emerge a ideia da informação como recurso estratégico, econômico e político a ser gerenciado. Regido pelo capitalismo, os Estados Unidos, em pleno confronto com o desenvolvimento científico e tecnológico, graçava na Rússia e buscava projetar como para investir em produzir a ciência e tecnologias. Tais blocos hegemônicos investiam na produção científica, tecnologia e a ânsia de garantir-lhes a supremacia e o poder demasiados. Conforme atesta Seravec, nos anos 50 e 60, com o apoio do Congresso, das agências governamentais e uma forte adesão das empresas privadas nos Estados Unidos, investem em programas estratégicos que visam o gerenciamento das informações produzidas, tanto nas áreas de ciência e tecnologia quanto em outros campos do conhecimento, e por conta desses investimentos e programas se desenvolveu-se uma moderna indústria da informação que, numa escala ininterrupta, é caracterizada hoje o que é hoje se cognonomia da sociedade da informação, dentre as cabeças pensantes voltadas para a solução dos problemas causados pela produção da massa de informações e a necessidade permanente de seu gerenciamento, destacando-se no cenário na figura de Van Bush, considerado como responsável pelo desenvolvimento das inovações tecnológicas do seu país, com objetivos militares, além de detectar problemas que apontam soluções. Segundo a declaração de Seravec, Bush identificou o problema da explosão informacional
imprescindível para o crescimento exponencial da informação e seus registros, particularmente em ciência e tecnologia. A solução que ele proposta era o de usar ineficientes tecnologias de informação para combater o problema, ou foi ao longe e propôs máquinas chamada de MEMEX, incorporada em suas palavras a capacidade de associar ideias e que duplicá-las no processo mentais artificialmente. No mesmo diapassão, acrescenta Barreto que, ainda que nesse tempo, publicou Cybernetics, da teoria da matemática da informação de Perry Bush público, nos pensamentos apontados os problemas decorrentes dos volumes de valores e da informação liberada em seguida da Guerra Mundial. Neste artigo, Bush aponta para o problema em torno da informação e tecnologia da informação, para obstáculos dos quais estavam sujeitos em organização de reparto da sociedade, através de um ajuste tecnológico objetivo e contornar acessível a informação produzida de um acervo que crescia cada vez de forma avassaladora, ajustar em sistema de classificação e indexação inexistente à época, bem como o processo de armazenamento e recuperação da informação sugerido que os mesmos deveriam ser operacionalizados na associação de conceitos como os pensamentos. Essas questões sociais tornaram-se a ordem do dia, tais como analisar o sujeito dos documentos e a criação da linguagem documentária para a recuperação da informação e a sua disseminação, colocadas na função de contexto político e econômico que premia pelo desenvolvimento científico e tecnológico com finalidades de aplicações militares, e ainda mais um momento em que havia emergências de novos campos de refinamento, substituição de conexões interdisciplinares de antigos campos. Diante dessa nova realidade da informação, passou a ser considerada como insumo de desenvolvimento em que se estabelece uma era da informação de pesquisa e desenvolvimento, e era agregada a um valor político e econômico. Urgia que as soluções fossem encontradas para sanar dificuldades apresentadas e atender a demanda social do acesso de informação produzidas e a criação e inovação de sistemas técnicos e máquinas. Desapontou provável solução na busca da qual desempenharam o governo e associações da sociedade civil, como atesta Severick, quando lhe refere a repercussão do artigo de Warner. Com o fruto desse espírito da época da natureza interdisciplinar e a responsabilidade social da transmissão da informação, passaram a figurar a característica de um campo do conhecimento da Constituição avizinhada com a ciência da informação. O seu alvoroço seguiu no Pinheiro e, apontando alguns autores, sinalizando seus eventos pulsionadores em torno de 1950, apesar de ter um registro oficial da segunda reunião de Georgia Instituto Tecnológico realizado no período de 12 a 13 de abril de 1962, afirma que essa nova ciência preocupava não só com o fluxo de informação ou transferência de informação, mas desde as suas origens, isto é, a geração de um processo que aproxima o conhecimento com os cientistas que produzem a informação, que inclui o ciclo de pesquisa e a criação, e as mais quais consequências nos indivíduos das comunidades que utilizavam o processo cognitivo na aquisição e transmissão da informação, além das questões de organização e de processamento. Na construção desse campo científico não estavam implícitas apenas questões de ordem pública, mas questões epistemológicas refletidas na escolha do objeto, dos métodos e técnicas de escolha, não desinteressadas, mas permeadas pela luta de ordem que ela subjaz. A busca por um conceito da informação, o objeto desde o campo, ganhou a relevância neste período pós-guerra, por conta da destinação global e do uso da rede de computadores afim Capurro. E como a informação não só é
não só é como tem sido ao longo de todo o tempo, é essencial para esse tempo. O objetivo do interesse do estudo de validade das áreas do conhecimento fazia necessário uma conceituação e que a definição que lhe da identidade. E por pensar assim, alerta o autor para a seguinte questão: para uma ciência da informação, para uma ciência como a ciência da informação, é sem dúvida importante a forma como seus termos fundamentais são definidos, e assim como outros campos. Em questões sobre definição e informação é frequentemente elevada. Além de sairmos em busca de teorias que visam explicá-las, partimos dos princípios dos advogados Berdineu, referência às suas construções. Para ele, o objeto é a ciência de fruto do sistema de relações constituídas propositadamente em toda sua prática científica e empírica, pressupostos históricos que procuravam explicar o mundo e refletir as formas da percepção que eram análogas ou constantes, buscavam espelhar a realidade, acrescentar por mais espacial e perceber que seja um objeto de pesquisa não se pode ser definido e constituído de uma função de uma problemática teórica que permitiria submeter uma interrogação sistemática dos aspectos da realidade colocados em relação entre si e pela questão que lhe é formada. Ao estabelecer a relação simbiótica da política da sociedade e acreditar na impossibilidade de uma ciência neutra, que é a imparcialidade, sujeitos não só acredita que toda área que contém forma implícita, ao menos, de uma teoria de percepção do mundo social, das teorias de preocupação do mundo social, se organizariam segundo as oposições no mundo das analogias e aquelas existentes ao mundo natural. As teorias, por outro lado, são apenas ideológicas justificativas para as formas particulares de competência científica e seus protagonistas, possam enganjadas com um endereço em comum, ligados ao campo da luta e pela sua existência. O campo estará, portanto, sempre a mercê de mudanças do sentido, para que possa... Não tem milha não, mãe? Para que possa compreender o pensamento de um determinado autor e nele inserido. É preciso elucide que as suas ideias com o universo intelectual no qual circula. Qual é a sua produção científica para compreendê-la conforme Basel? Se faz necessário adicionalmente compreender a produção, o campo de produção e a relação entre o campo na qual se produz o campo em que a obra é percebida ou mais precisamente a relação entre as posições do autor e do leitor em seus respectivos campos de chamar a atenção para fatos que devemos atentar sempre em diferentes contribuições que um determinado autor oferece para o método adotados, as ideias que tentam vincular por considerar impossíveis diante de dimensões infinitas da realidade social. Que em qualquer delas consiga estabelecer considerações exaustivas e definitivas, e por vias partimos do encontro de Shannon Webb, a teoria por elas formular. 4, né? A TMC, visão de alguns pensadores contemporâneos. A opção pela cronologia do trabalho publicado e apresentados pelas edições de TMC deve ser entendida de que traçar um percurso pode estar contribuindo para demarcar um tempo de algumas diferentes modalidades de crítica do posicionamento sobre a teoria desenvolvida por Shannon e
publicado em 1995, o texto de Guilda Maria Braga, Informação da Ciência da Informação. Breve reflexões de 3 campos reflete sobre os conceitos de informação fundamentados no pensamento teórico e partirem por princípios por diversos nos levam à compreensão e à complexidade do objetivo da ciência da informação. A teoria da matemática de Shalom da informação atrelada aos documentos da autoria chegada a considerar que os fenômenos da informação se aproximam do caos em que os sistemas de recuperação da informação a serem vistos como complexos aproximam-se de novos paradigmas da ciência relacionados aos caos e à complexidade. Diferentes teses de dissertação, segundo Braga, têm focado essas conceituações do ponto de partida para uma melhor compreensão do fenômeno da informação, ainda apresentada por ambiguidades, lacunas, imprecisões e grandes zonas de incertezas. Outras noções possíveis da informação postas de Shalom Werven, será o que mais, e vários outros autores enfocados na informação produtora de incerteza, da entropia negativa, do fator do homeostase, da força básica da utilidade pública, algo que é transmitido por um processo de comunicação, na qual, quando o foco da discussão volta para a TMC, considerando de Sherlock que quebrou a igualdade na identificação da informação do documento. Ao retirar a informação da parte do físico obrigatório, ao transportá-la ao canal para qualquer, como o ar, por exemplo, estabelecendo a partir daí uma nova identidade da informação e o domínio quantitativo da probabilidade. Já em 1953, observa-se que a quantidade da informação está ligada não ao que se diz, mas ao que se pode dizer, ou seja, está ligada ao pré-conhecimento do conteúdo da mensagem. E acrescenta: a informação sobre algo que conhecemos é inútil com a informação. Para ela, Sheldon não desvinculou a informação da parte física, como também estabeleceu uma noção da mesma distinta da informação é a noção da dependência do estado mental do receptor. Enfatiza a visão de Sheldon a informação de não depender de uma instituição física ou de um suporte material, mas sim do emissor, um receptor, um canal, um processo de comunicação que se pode ser quantificada gradativamente na noção de quantidade da informação, tão batida por chernolistas e semanticistas da década de 60. Ficou esquecida, talvez até porque por uma ciência da informação tão emergente, o mais importante que era uma nova visão da informação e não a possibilidade da sua mensuração. Apesar de ter sido este aspecto mais atraiu inicialmente a atenção da comunidade científica como um todo. No mesmo tempo, Braga e anos depois, em 2000, pesquisadores de Helena Vânia Ribeiro Pinheiro escrevem 2 artigos apontando para correntes do pensamento teóricos da ciência da informação. Não tem milhevilha não, mãe? Desses 30 anos de existência, relata que os estudos e as discussões teóricas sobre o objetivo de fazer a informação, desde a teoria da matemática da informação até os dias de Seebeck, assinado como promete os eventos serviciados por seus nascimentos, dentre eles o evento de 1948 do trabalho publicado por Norbert Nier, Cybernetics Control and Communication in the Animal. E aí, bem, não tem milha e vilha não? É o quê? Milha e vilha? Não, aí é de galinha.